E se houvesse um jeito de modernizar aqueles sistemas supercríticos sem precisar jogar tudo fora e começar do zero? Nessa análise, vamos mergulhar exatamente nisso. Como a gente pode dar superpoderes para os sistemas que já sustentam um negócio. Vamos direto ao nosso roteiro. Primeiro, a gente vai entender o que é esse tal de aprisionamento legado. Depois, a gente apresenta a solução, a API sintética. Na sequência, vamos ver alguns casos de uso que geram muito valor e, para fechar, os riscos e as boas práticas para implementar isso tudo com segurança. Bom, vamos começar com um problema que, olha, muita empresa conhece de perto. Sabe aquele sistema antigo com cara de outra década, mas que se ele parar, a empresa inteira para junto? É sobre esse aprisionamento legado que a gente vai conversar agora. O X da questão é o seguinte: muitas vezes a inteligência do sistema mais importante está presa ali na interface visual. Pensa naquelas telas antigas feitas em Delphi, por exemplo. Isso quer dizer que não tem uma porta dos fundos, sabe? Uma API moderna para outras aplicações conversarem com ele. Toda a lógica de negócio acontece na tela, em mais nenhum lugar. E o resultado disso? Um gargalo gigantesco. Os dados operacionais mais valiosos acabam virando um verdadeiro buraco negro. Ficam inacessíveis para ferramentas de análise, para automação, para aplicativos novos. A inovação fica travada e o trabalho manual vira a única saída. E aqui a gente chega no ponto crucial. As pessoas são forçadas a agir como APIs humanas, sabe? Copiando e colando dados de uma tela para outra. É um processo que não é só lento e cheio de erro, mas que impede a empresa de crescer na velocidade que o mercado exige hoje em dia. Mas, e se, em vez de demolir a estrutura antiga, a gente pudesse construir uma ponte moderna por cima dela? Vamos ver como a API sintética faz exatamente isso. Ela funciona como uma fachada moderna para esses sistemas mais velhos. Pensa na API sintética como um tradutor inteligente, ou melhor, um robô que é um superusuário. Ela recebe um pedido numa linguagem moderna, tipo um JSON, e traduz isso em ações que uma pessoa faria na tela do sistema antigo. Cliques, preenchimento de campos, leitura de informações, tudo isso de forma automática. O processo é bem simples, mas muito poderoso. A API recebe a requisição, traduz em ações na interface e depois devolve uma resposta toda estruturadinha. É a combinação perfeita entre a inteligência de um humano para navegar na tela e a velocidade e a precisão de uma máquina. E aqui tem uma distinção que é fundamental. Uma API sintética não é uma gambiarra, não é um simples script de automação. É uma solução de engenharia de verdade, robusta, com contrato ou com governança, com monitoramento, igualzinho a qualquer outra API profissional. A mágica mesmo acontece com a combinação de duas tecnologias. Pensa nos LLMs multimodais, tipo um GPT-4, como os olhos do sistema. Eles conseguem literalmente ver e entender o que está na tela, mesmo que seja uma interface super antiga que deixaria qualquer automação tradicional maluca. Já o RPA, que é a automação de processos robóticos, funciona como os músculos, executando os cliques e a digitação com uma precisão cirúrgica. Ok, a teoria é bem legal, mas como é que isso funciona na prática? Vamos dar uma olhada em alguns casos de uso de alto valor que trazem ganhos rápidos e com risco baixo. Um caso clássico. Imagina um chatbot de atendimento que precisa checar o status de um pedido. Com uma API sintética, ele consegue consultar na hora a tela do ERP legado, mesmo que seja em Delphi, e dar a resposta em segundos. Isso não só libera a equipe para resolver problemas mais complexos, como também melhora e muito a experiência do cliente. Outro exemplo poderoso é tirar dados para inteligência de negócios. Já pensou poder puxar dados de estoque de um sistema antigo lá do armazém e juntar com os dados de vendas que estão na nuvem? De repente, se tem uma visão completa do negócio sem precisar de projetos de integração caros e arriscados. É destravar o valor estratégico desses dados que estavam presos. E aqui vai uma dica de ouro para garantir segurança e estabilidade. Mais ou menos 90% das APIs sintéticas devem focar em operações de leitura, ou seja, só para extrair dados. É aí que está o maior ganho estratégico, com o menor risco possível. Tudo isso parece ótimo, né? Mas não é tão simples quanto parece. Para essa ponte não ser frágil e desmoronar no primeiro imprevisto, precisa de disciplina de engenharia. É o que a gente chama de engenharia da confiança. Olha, a gente precisa separar o hype da realidade. Essa ideia de que um agente de IA vai simplesmente aprender a usar qualquer sistema sozinho é uma ilusão.
Ele não conhece as manhas, as regras não escritas, aquele conhecimento tribal que só os operadores mais experientes têm. Aquele atalho de teclado específico, a ordem exata dos cliques ou como desviar de um bug que todo mundo já conhece. Sem um design cuidadoso, as falhas podem ser sutis e perigosas. O robô pode achar que uma operação deu certo sem perceber aquela mensagem de erro minúscula no canto da tela que um humano notaria na hora. É o que a gente chama de falha silenciosa e é um perigo. Então, para construir um sistema confiável, esses 3 princípios de engenharia são cruciais. Primeiro, separar a leitura de escrita. Foco total em extrair dados e para qualquer alteração é preciso uma aprovação humana. Segundo, auditar tudo. Gravar cada transação para que se possa analisar e entender o que aconteceu. E terceiro, ter um critério de falha bem rígido. Se a IA não tiver confiança total ao ler um campo crítico, a operação tem que ser abortada imediatamente. Simples assim. Isso tudo nos leva a uma pergunta final para a estratégia de modernização de qualquer empresa. O plano é mesmo jogar tudo fora e arriscar uma substituição completa e caríssima? Ou será que não seria mais inteligente construir uma ponte para extrair valor dos sistemas confiáveis que já estão funcionando?